Antes de começar a falar sobre esse vídeo, eu gostaria de ler para vocês Romanos 5, capítulos e versículos 6 a 11, que diz assim: Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque apenas alguém que morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Hoje eu irei falar sobre por que Jesus Cristo teve que morrer pelos nossos pecados. Isso é algo básico, mas eu creio que muitos cristãos não sabem responder essa pergunta. Às vezes no evangelismo, alguém chega para ele e pergunta: por que Jesus morreu por mim? A resposta que ele vai ouvir é: para morrer pelos nossos pecados. Mas por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados? E aí muitas vezes a conversa para por aí, certo? Eu atualmente tenho cuidado de uma célula de jovens e eu explico para eles que tudo tem um porquê. E eu tento ensinar para eles tudo tem um porquê. A intenção desse vídeo é mostrar para você por que Jesus teve que morrer pelos nossos pecados. E também vou explicar para vocês por que ele teve que morrer numa cruz. Certo? Mas antes, para você entender, devemos voltar até Gênesis e explicar um pouco sobre comunhão. A comunhão, ela é o nome dado ao relacionamento de Deus com o homem. Quando Deus criou o homem, Adão foi o primeiro homem, ele colocou Adão no jardim do Éden. E todas as tardes ele ia até lá e conversava com Adão. Adão era amigo de Deus. Eles tinham comunhão um com o outro. E Adão era tão amigo de Deus que quando Deus ele mandou Adão dar nome aos animais, ele percebeu que todos os animais tinham um macho e uma fêmea. Todos os animais tinham uma companheira. E Adão ficou triste. E Deus viu e deu uma esposa para Adão. Adão não pediu a Deus uma esposa, mas pela comunhão que Adão tinha com Deus, Deus criou uma pessoa para ele, preparou uma pessoa para ele, que foi Eva. Certo? Deus, ele nos ama. E se você agradar a ele, ele vai satisfazer todos os desejos do nosso coração. Claro que ele quer que a gente fale, porque ele é pai, e como pai ele quer abençoar os filhos, ele quer conhecer os filhos. Ele quer ter diálogo com os filhos. Mas até aquilo que Adão não falou, Deus preparou para ele. Porque Deus ama Adão. Eles eram amigos. Certo? Adão era filho de Deus. Então é o seguinte, eles eram amigos, tinham comunhão. Só que através do pecado, essa comunhão foi abalada. O homem que era amigo de Deus ficou afastado de Deus. Esse pecado, você sabe, tanto Adão como Eva, eles comeram daquele fruto do conhecimento do bem e do mal e acabaram expulsos do jardim e afastados de Deus. Certo? Então, desde a época de Adão se faziam sacrifícios de animais. Certo? Mas foi na época de Moisés que Deus começou a dar mais informações ao povo. Moisés ele foi libertador. Foi o líder que Deus colocou para libertar o povo de Israel do Egito, do cativeiro egípcio que durou mais de 400 anos. E não só apenas isso. Foi através de Moisés que Deus instituiu a lei. A lei de Deus, a lei de Moisés. Certo? São os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Eles são a base doutrinária do judaísmo e foram a base doutrinária da igreja, dos servos de Deus, né, como assim dizer, no Antigo Testamento. Certo? E uma dessas coisas
Adão fazia sacrifício de animais. Lembra de Adão a Bíblia não fala que Adão fazia sacrifício de animais. Mas mostra ali que Caim e Abel faziam. Então eles foram ensinados, talvez por Adão. Na lei de Moisés também há sacrifício de animais, como oferta. Mas também há algo interessante, chamado expiação. Na expiação, um animal é morto. Um animal é morto para expiar o meu pecado. Certo? Os judeus tinham esse conhecimento. Então, naquela época, se uma pessoa pecava, dependendo do tipo de pecado ela confessava o sacerdote, era preparado um ritual de onde um animal é morto para fazer a expiação do pecado dele. Certo? Por que, Tiago? O sangue, ele representa a vida. Noé, se eu não me engano, quando ele saiu da arca, isso foi uma das ordens que Deus deu para Noé. Para não comer as coisas com sangue, porque sangue é vida. O sangue, ele é uma moeda de troca, muito potente no mundo espiritual. Uma moeda, como se fosse uma moeda no mundo espiritual. Uma moeda muito potente. Por isso que, até hoje em dia, existe sacrifício de animais. Tanto sacrifícios humanos ou de animais que Satanás pede. Há um poder muito grande no sangue. Certo? E por que Deus não pede mais sacrifícios de sangue? Por quê? Porque o sacrifício que devia ser feito já foi consumado por Jesus Cristo. Certo? Jesus Cristo, ele morreu e através do sacrifício dele a gente tem todo o nosso pecado perdoado. Por exemplo, hoje, se Jesus Cristo não tivesse vindo e a gente tivesse ainda sob a lei, se eu pequei, eu tinha que ter o pastor, o líder, o ministro de Deus, e um animal ia morrer para apagar o meu pecado, para fazer expiação do meu pecado. Certo? Mas Jesus não. Hoje, como nós temos Jesus, basta eu me arrepender, confessar e me arrepender. E o sacrifício de Jesus, que foi feito naquele dia, lá no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, aquele sacrifício ainda é válido. Como se voltasse no tempo, aquele sangue que foi derramado naquele dia na cruz, vem até os dias de hoje e me purifica do pecado. Esse é o poder do sangue de Jesus Cristo. Por isso que Deus nunca mais exigiu sacrifício de animais, porque não precisa mais. O sangue de Jesus Cristo já é suficiente. Ainda que passasse 50 anos e se tivesse um neto e o teu neto pecasse e o teu neto se arrependesse, mesmo você não estando mais aqui, o sangue de Jesus que foi vertido naquele dia vinha até os tempos de hoje e purificaria o pecado do teu neto. Amém? Jesus Cristo, ele morreu para dois motivos, certo? Primeiro é purificar o pecado. Depois eu vou explicar o segundo motivo. Nos purificar do pecado, como acabei de falar. Não precisamos mais fazer sacrifício como antes. Porque caso pecamos, pedimos perdão a Deus e o sangue que foi derramado naquele dia vem até os dias de hoje e nos purifica do pecado. Amém? Tiago, onde está isso na Bíblia? Eu vou mostrar para vocês aqui o texto que confirma isso que eu acabei de falar. Isso está em Hebreus 10. Hebreus 10, o versículo 4 ao 12. Hebreus 10, do versículo 4 ao 12, que diz: porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes nos tire os pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocausto e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis que aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocausto e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo.
na qual vontade temos sido santificados pela oração do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que seus inimigos sejam postos por cabelos dos seus pés, porque com uma só oração aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então, o sacrifício de Jesus Cristo feito naquele dia já é suficiente para pagar o meu pecado de hoje, de amanhã, depois de amanhã. Basta apenas eu me arrepender. Porque todos nós pecamos. Aquele que não diz que tem pecado é mentiroso, como diz 1 João. Então, o sangue de Jesus Cristo, ele veio para nos purificar de todo pecado. Correto? Então, por isso que o sangue de Jesus foi vertido. Por isso que Jesus devia morrer. O segundo motivo é unir o povo de Deus. A Bíblia diz que a salvação, ela vem dos judeus, certo? Por quê? Porque os judeus eles tinham acesso à lei de Moisés, certo? Eles tinham acesso a esse conhecimento e outros povos não tinham. Mas isso não quer dizer que só eles adoravam a Deus. Existiam outros adoradores de Deus que não viviam em Israel, mas estavam e não estão registros como tem na Bíblia. Mas existiam. O exemplo disso é Melquisedeque. Melquisedeque, ele já era sacerdote de Deus antes mesmo de Moisés nascer. Para você ter uma noção, o ministério sacerdotal, o ministério levítico, só nasceu depois da época de Moisés. E Melquisedeque já era sacerdote de Deus da época de Abraão, antes de Moisés nascer, muitos anos antes de Moisés nascer. Jó também não era judeu, não era descendente de Abraão, e servia a Deus, certo? Então, o sangue de Jesus, ele serviu também para não só purificar nossos pecados, mas também unir todos os servos de Deus em um corpo só, que chamamos de corpo de Cristo. Isso aqui está em Efésios 2,14, que diz: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne fez inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que os tinham ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Então, todo servo de Deus, através do sacrifício de Jesus na cruz, acabou se tornando um só corpo. Como não esquecer da rixa entre samaritanos e judeus? Um acreditavam que era no templo, outros acreditavam que era no monte. Adoravam o mesmo Deus, mas tinham o quê? Divergências culturais, ideológicas às vezes, mas serviam o mesmo Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele fez o povo de Deus em um povo só, chamado de corpo de Cristo. O sangue dele nos purifica do pecado e nos une em um corpo só, onde ele é o cabeça. Eu já fiz uma lição sobre isso, tá no meu blog, chamado Corpo de Cristo. Eu vou deixar também o link na descrição, caso você queira estudar. Certo? Então a gente entendeu que o sangue, ele é uma moeda muito potente no mundo espiritual, você fala uma moeda, e que Jesus ele morreu uma vez para perdoar todos os nossos pecados, até os nossos pecados futuros, e também para unir os povos de Deus em um só povo, certo? Tiago, mas por que Jesus teve que morrer na cruz? Por que o sacrifício de Jesus não foi apedrejado, não foi morto à espada, não foi de outra maneira? Por que teve que ser na cruz? Simples. Para assumir o nosso lugar de maldição. Todos nós somos malditos, mas Jesus se fez maldição por nós. Ele trocou de lugar com a gente naquele tempo, naquele minuto. A nossa maldição foi para Ele. Nossos pecados foram para Ele. Nossa maldição foi para Ele. Certo?
Eu vou ler aqui um texto de Gálatas e fala sobre isso. Jesus se tornou maldito de Deus por amor a gente. Levou nossos pecados, levou nossas falhas. Por isso que ele ficou isolado na cruz, porque ele não sentia mais a presença de Deus. Ele acabou um pouco afastado da comunhão dele com Deus. Por quê? Por causa do pecado. Assim como Adão, quando pecou, ele foi afastado da presença de Deus. Naquele momento na cruz, quando Jesus recebeu os nossos pecados, ele ficou afastado da presença de Deus. Por isso que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele momento, os nossos pecados, até os nossos pecados futuros, estavam sob as costas dele, do nosso Senhor. Gálatas 3, do 13 ao 14, diz, ó: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. E como é que Jesus fez isso? Continua o texto. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e pela que a fé recebamos a promessa do Espírito. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Lembrando, um só povo, ó. Só quem tinha a bênção de Abraão era o judeu, o povo judeu. Aquela promessa: serão benditas todas as famílias na face da terra. Essa promessa não era para gente que é gentil, era para judeu. Mas quando Jesus morreu na cruz, ele perdoou nossos pecados e também ele derrubou todas as paredes. Todos os servos de Deus são um só corpo. E são sendo assim, a mesma bênção que os judeus recebiam, os hebreus, os gentios agora recebem, por causa do sacrifício de Jesus Cristo. Amém? E aqui diz: como é que se tornou maldito? Porque ele foi pendurado no madeiro. Deuteronômio 21, capítulo 22 e 23, diz que todo aquele que for o juízo de morte, morrer e for pendurado, ele é maldito de Deus. Eu vou ler o texto para vocês. Deuteronômio. Lembrando, esse texto está onde? Na lei de Moisés. É o conhecimento que Deus tinha dado ao profeta Moisés naquela época. Por isso que eles é um povo separado de todos os outros daquela época. Vamos lá. Deuteronômio 21, 22 e 23. Diz: quando alguém houver pecado digno de juízo de morte, e age de morrer, e o pendurares em um madeiro, seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque o pendurado é maldito de Deus. Vocês dá para ler aqui. O pendurado é maldito de Deus. Não sei se deu para ler aí, mas está em Deuteronômio 21, versículo 22 e 23. Certo? Então Jesus, ele foi o quê? Com Pilatos lá. Ele foi julgado de morte. Não foi? Ele morreu e ficou pendurado no madeiro. Então, quando isso aconteceu, ele se tornou maldito. E a maldição, nossa, foi para ele. E esse foi o método que Deus usou. Amém? Então, eu espero que você tenha entendido nesse vídeo por que Jesus teve que morrer por nós e por que tinha que ser numa cruz. Correto? Eu tenho feito vídeos todas as semanas aqui no canal. E eu vou deixar o tema do próximo vídeo. Eu irei falar na semana que vem sobre tratamento de almas. Isso é um tema muito importante, principalmente para aqueles que querem ganhar almas para Jesus. Certo? Então, eu aguardo vocês aqui no canal semana que vem. Certo? Obrigado por ter assistido até aqui. Qualquer dúvida você pode colocar nos comentários, que é assim que eu vou responder. Tem um blog chamado Verdade do Espírito. Lá eu coloco artigos e estudos que eu faço lá no grupo Jovens. Eu coloco também no blog. Então, muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.